Olá, colega professor, tudo bem? Bom, a minha dica de discursivas hoje ela vai exatamente para você, principalmente você que vai fazer o concurso da Secretaria Municipal de Salvador. A gente vai falar um pouquinho sobre a redação aí da prova que vocês vão enfrentar. Agora nós já sabemos qual é a banca é a FGV, não é? Então eu quero mostrar a vocês por que às vezes vocês tratando de temas que são da área da educação, tanto os coordenadores quanto os professores, e mesmo professores da minha área, né, ou seja, professores da área de letras, por que vocês não conseguem, às vezes, se sair bem nas redações, né? E lógico, o concurso não tem vaga para todo mundo, mas a gente pode reparar que a área da educação ainda é carente daqueles conceitos importantes, pessoal, que fazem parte do processo de seleção pública. Então é sobre isso que eu vou falar com você, tá bom? O meu nome é Júlia Andrade, eu sou professora de língua portuguesa e de discursivos para concurso público. Estou no mercado há 20 anos e praticamente conheço as bancas de frente para trás e de trás para frente. Vamos falar então sobre a redação no concurso para professores e coordenadores. Pessoal, eu vou pegar um exemplo, né, bem próximo aí de vocês da Bahia, que foi o do concurso, uma das questões do concurso para a Secretaria Estadual de Educação, na verdade, da Bahia, e quero mostrar, eu vou pegar um tema que, na verdade, está na crista da onda, por quê? E tem grande chance de aparecer na prova novamente. Lógico, não da mesma forma, mas com uma abordagem muito parecida. A gente vai falar sobre ensino religioso ou sobre debate envolvendo religião em âmbito escolar. Por que isso está na crista da onda novamente? Porque agora em janeiro a gente teve a publicação de uma lei, a Lei 13.900 a Lei 13.796 de 2019, que traz uma alteração, galera, no artigo 7º, tá certo? Artigo 7º da LDB. Essa alteração ela é até curiosa, é uma alteração que não tem muito a ver com o que eu vou falar aqui necessariamente não. Ela tem a ver com o quê? Com o direito de o aluno, né, criança ou adolescente, faltar à aula ou algum tipo de atividade que a escola propuser em dia, não é? Em data ou agenda que coincida com alguma, vamos dizer, com alguma previsão de atividade dentro da religião do aluno. O aluno vai poder usar como excusa, não é? O motivo faltoso da aula em razão disso. E a escola vai ter que proporcionar os meios necessários para atender este aluno. Então, quer dizer, nós estamos aí, exatamente, essa nova norma foi publicada em 2019 e, naturalmente, quando alguma norma, algum assunto está na crista da onda, não é? Ou seja, ele está em moda, está em voga, ele passa a vigorar nas provas, a vigorar com grande chance aí de aparecer nas provas discursivas. Aqui na minha rede social, vou ter que falar para você clicar, dar o joinha, que é para o YouTube compreender que você está interessado no assunto. A gente vai fazer três encontros naturalmente que gratuitos para você. A gente vai comentar 3 problemas de redação, tá certo? Sempre às quintas-feiras, aí por volta das 9h30, não é? Horário de Brasília. Eu virei aqui para falar sobre essas questões, são muito importantes. E acho que vou colaborar com muitos de vocês para que você consiga entender por que às vezes você faz concurso, se prepara para a redação, não é? Ou se não, você vai para a prova de redação com conhecimento prévio, que é chamado conhecimento da redação modelo escolar, não é? E quando você chega nos concursos, as coisas não dão certo. E olha que o modelo escolar hoje, a gente nem fala mais em um modelo escolar de redação, a gente fala em variedade de gênero, mas no concurso você tem que produzir dissertação e acabar produzindo uma redação, então o seu gênero não é tão variado assim, ele é bem limitado. Mas o que o concurso exige? Na hora que eu clicar aqui vai desaparecer a minha imagem, porque automaticamente quando eu clico esse programa faz aparecer a minha imagem. Vamos lá. Gente, seguinte, problemas das discursivas. Para a gente discutir esse problema, eu trouxe para vocês um exemplo, bem dentro dessa abordagem religiosa, conforme eu falei com vocês, não é? Trouxe para vocês, naturalmente, aqui a avaliação que foi feita, uma grade e uma redação de um candidato à época. Naturalmente, eu não vou identificar a pessoa, mas
eu poderia falar sobre vários candidatos que tiveram o mesmo problema em concurso público. E um detalhe curioso é que as pessoas, vocês vão notar aqui, eu vou ler com vocês, as pessoas sabiam do que estavam falando, ou seja, conteúdo, né? Havia um domínio, havia um conhecimento deste conteúdo. Mas por que a coisa não deu certo, tá? E a partir disso aí, como essa prova foi aplicada pela Fundação Carlos Chagas à época, foi a prova, como eu disse para vocês, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, não é? A gente aqui tem o espelho, ou seja, a grade de notas da Fundação Carlos Chagas, para entender como que foi feita aquela correção. E aqui eu trouxe para vocês um espelho, certo? Que vem num dos editais aí da FGV, no edital vamos dizer assim, para professores de São Paulo, não é? Acho que parece que foi o concurso de 2015. Eu trouxe para a gente fazer uma adaptação para vocês entenderem, enquanto a gente não tem nosso edital ainda. No momento em que eu gravo isso aqui, o edital ainda não saiu, mas nós estamos aqui já decidida a FGV como banco do concurso, a gente vai entender o que é mais importante, tá certo? Dentro desses critérios. A primeira questão que eu quero dizer para você, e aí eu vou falar olhando nos seus olhos novamente, né, antes de eu clicar ali de novo, que é o seguinte: você só passa em concurso público, guarde bem isso que eu vou te falar. Você só passa em concurso público na parte de redação se você fizer uma redação adequada a critérios típicos de concurso público, a critérios que são exigidos pela administração pública. Porque apesar de você ser professor, né, e apesar de você estar se candidatando a coordenador, você é um agente público. Então todo o processo de correção das grandes bancas, e vamos dizer, a FGV é uma grande banca, vai ser um processo principiológico, que funciona como uma entrevista, ou seja, se você está apto para aquele serviço público. Então, a ideia de entrevista que essas bancas têm não é uma ideia de entrevista de você como professor ou de você como coordenador. Não é a primeira linha de entrevista deles. A primeira linha de entrevista dos examinadores é a linha de você como agente público, tá certo? E você como agente público, como eu disse para vocês, a avaliação tem caráter principiológico. Principiológico de onde, professora? Ora, principiológico com base em, vamos dizer assim, princípios da administração pública, princípios que regem a vida do servidor público. Então, como que eles fazem essa avaliação? A redação funciona como uma espécie de entrevista mesmo. Como não é possível fazer uma entrevista presencial com vocês, uma entrevista oral, né? Até porque é difícil. Se a gente for comparar um concurso para juiz, você tem um número X de inscritos, não é? Um concurso para professores é uma coisa absurda em termos de inscritos. É muita gente participando, é muito mais complexo o processo, não é? Então, o que nós temos? A redação ela funciona como uma espécie de espelho. Ali vão se avaliar o quê? Por exemplo, princípios que são típicos dos agentes públicos, como o princípio da impessoalidade, princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da eficiência, supondo, né, que citando esses princípios, eles passam por adaptações textuais. Né? Adaptações são típicas de regras textuais, por um espelhamento. Aquilo que é princípio da administração pública torna-se um espelho, naturalmente, principiológico na redação. Por exemplo, princípio da legalidade. Né? Você só pode trabalhar no limite da lei, enquanto agente público, não é isso? Sim. E como é que isso é avaliado na redação? Princípio da objetividade. Você só pode trabalhar dentro da unidade textual, da unidade temática do texto. Ou seja, se o texto trata de discurso religioso, né, se trabalhar a questão da intolerância religiosa, vamos dizer, melhor dizendo aqui, você só pode fazer redação sobre esse aspecto. Qualquer assunto a mais que você queira colocar, eu vou falar sobre a intolerância de gênero. Não, não foi isso que te questionaram, então não pode extrapolar, tá bom? Princípio, vamos dizer assim, da eficiência, não é? Esse princípio da eficiência ele tem muito a ver com você oferecer respostas rápidas, respostas imediatas, não é? Você trabalhar também dentro dessa lógica da objetividade, trabalhar dentro da lógica da precisão, dentro da lógica da fundamentação. Bom, essa é a minha primeira dica, né? Já que eu toquei neste assunto, a fundamentação, gente. Primeiro, compreender o que está sendo apontado para você. E, em segundo lugar, compreender a fundamentação,
que é necessária a composição do texto. Quando a gente fala em fundamentação, eu consigo apontar, eu lembro muito bem no concurso da Secretaria Estadual, né, do Estado da Bahia, Secretaria de Educação do Estado da Bahia. O que aconteceu? Eu recebi centenas de redações na fase recursal, né? No e-mail do turma de redação, que é o curso em que eu atuo, recebeu centenas de redação e a gente transforma esse material todo em objeto de estudo, de análise. Logo que a gente foi recebendo essas redações para avaliar a possibilidade de recursos, a gente já notou que muitos recursos seriam indeferidos. Por quê? Porque os alunos não conseguem fundamentar. Eles entendem o assunto, mas não entram na fundamentação. Vou provar para vocês mostrando aqui a redação. Bom, houve aqui um estudo de caso, a proposta, né, de um caso para estudo, e vou mostrar como que a redação abaixo aborda. Aqui se conta a história da Maria Nazaré, uma personagem, que é uma coordenadora pedagógica, e esta personagem, não é? Ela, ao chegar à escola, ela notou um tumulto no pátio, né? Os alunos estavam partindo praticamente para agressão física por conta de um conflito que envolvia uma divergência religiosa. Então aqui nós temos o diálogo, né, entre os alunos, tá certo? Mostrando aqui uma divergência religiosa entre eles. E aí a coordenadora, né, Maria Nazaré, se aproxima deste grupo que estava tendo essa contenda, separa o grupo, conversa com os alunos sobre intolerância religiosa e pede que todos eles fossem para suas salas. Bom, com base no exposto, aqui sim vem a sua redação. O examinador pede que você fundamente suas análises, é o que eu estou falando com vocês, né? E a minha temática de hoje é trabalhar isso daqui, a necessidade de você fundamentar sua análise e suas sugestões para responder ao que se pede. Primeiro questionamento: como você colaboraria com a Maria Nazaré, com essa coordenadora? Veja que a coordenadora já separou o grupo, já conversou com eles e mandou para a sala. Tem que prestar atenção ao caso, certo? Mas se você tivesse que orientar, você orientar Maria Nazaré, qual seria a orientação que você daria para essa coordenadora? Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico: que atividades ou estratégias você utilizaria para enfrentar essa questão e não permitir que a escola se transformasse em um local de intolerância religiosa e racial? Então veja que agora, né, você vai propor exemplos, tá certo, de atividades ou estratégias. Naturalmente, tudo tem que ser fundamentado, tá, pessoal? Tudo tem que ser fundamentado. Que atividades ou estratégias você utilizaria para enfrentar essa questão da intolerância? Vocês vão ver que a banca, né? Veja que a banca não coloca as normas aqui, tá? Nem sempre os examinadores trazem no padrão de resposta as normas. Eles trazem, às vezes, tão somente a abordagem esperada. A FGV, vocês vão notar uma pequena diferença entre a FGV e a FCC, porque a FGV costuma apontar as políticas ou os aspectos normativos, né, que que devem constar. Mas o examinador de concurso, gente, ele tem uma consciência de que você precisa fundamentar, tá certo? A ideia, ok? Tudo bem? Bom, vamos lá. Aqui na primeira abordagem, né, colaboração com a Maria Nazaré, o examinador deixou claro que gostaria, isso aqui é uma mera orientação, tá, pessoal? Isso aqui não é a resposta do exercício. Isso aqui é uma orientação que a coordenação de correção passa para os examinadores, certo? Prestarem atenção a pontos que são importantes. É claro que a abordagem de vocês tem uma relativa liberdade, desde que ela abranja parte desses pontos aqui. Então vejamos, o candidato deverá apresentar uma ação focada no caso, naturalmente não pode sair daquilo que eu falei para vocês da unidade textual, né? Visando colaborar com a coordenadora pedagógica da escola, justificando sua proposta, então tu tem que justificar, e defendendo em especial o princípio da laicidade nas escolas e suas consequências educativas e legais. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E o item B diz que o candidato deverá especificar ações ou projetos coletivos
que proporia na escola contra o proselitismo e intolerância religiosa e racial, né? Justificando a clareza que as ações individuais somente não são suficientes para enfrentar esses preconceitos. Justificar que na escola as religiões devem ser tratadas como manifestações culturais, enquanto expressão de respeito pela história das religiões. Bom, professores, vamos lá. Vou explicar para vocês algumas questões que são importantes aqui, que vocês precisam recordar na hora de escrever. Primeiro, a coordenadora, né, é a que vai mediar o problema. Então, como você vai colaborar com a coordenadora, você precisaria lembrar, Maria Nazaré, né, de que do princípio da laicidade. Por que eles bateram no princípio e aqui embaixo o examinador, quando faz essa proposição, ele já está indo à norma infraconstitucional, ou seja, a LDB, está indo, por exemplo, as bases, né, tá certo? A BNCC, que vai tratar deste assunto. Veja que existe uma ordem cartesiana para você responder enquanto agente público a sua discursiva. A gente sempre começa daquilo que é principiológico, certo? Que é princípio, e depois a gente parte para aquilo que é infra, ou seja, que estará na base do processo normativo, que vem abaixo da Constituição. Então existe essa escala hierárquica nas normas e na fundamentação, conforme você vai apresentar. Então nós temos primeiro o princípio da laicidade. Gente, esse princípio da laicidade, né, ele está presente tanto na sua Constituição, tá, que vai exatamente preconizar uma isonomia, tá certo, no tratamento dessas questões, ou seja, a coordenadora ela tem que partir daquela questão, tá certo, que a gente coloca que é uma questão, que é uma abordagem polêmica, que divide muitos teóricos da educação, sobre a laicidade do Estado e de suas instituições, ou seja, o Estado ele é laico, há uma separação entre o Estado e a religião, a laicidade, o princípio da laicidade trabalha isso, a separação entre o Estado e a religião. E a escola é uma instituição do Estado, ela é uma instituição que pertence à administração pública, portanto, ela precisa, em primeiro plano, obedecer o princípio da laicidade. E aí vocês vão sentir uma questão confusa por conta, tá certo, do artigo 33 da LDB, mas eu vou chegar até isso daí, como que isso se processa. Então isso aqui é um princípio, o coordenador ele precisa partir dessa questão principiológica porque ele é uma espécie de gestor, é ele que fala em nome da escola, tá certo? Tudo bem? Então, gente, há de um lado quem defenda o ensino religioso como parte da formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, há quem defenda isso na área da educação e há quem defenda, não, a escola não é espaço para se trabalhar aspectos ligados à religião. A escola não é espaço para se discutir religião. Tá, ok, nós temos essa questão, né? Então nós temos aqui, ó, o Estado laico de um lado, tá certo? E a defesa da religião como parte da formação cultural das crianças e adolescentes, né? E a defesa da religião como aspecto cultural. Gente, a nossa norma, o nosso conjunto legislativo, nosso conjunto normativo, ele aborda as duas questões, tanto a laicidade do Estado, né, que é um aspecto principiológico, tá certo? Um aspecto de separação do poder, separação do poder público e da religião. A religião ela não pode ter interferência dentro do poder público e temos a questão da religião em si como um aspecto cultural, tá certo? De formação do nosso cidadão, portanto, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Ora, o que acontece é que seu caso proposto, né? Ali, o que se tem? Não adianta a gente falar sobre não tocar em religião, porque a Maria Nazaré, que é a personagem do texto, ela encontra as crianças tocando nesse assunto. E toda vez que as crianças e adolescentes levam alguma coisa para a escola pode falar, olha, aqui não é lugar disso não. Né? Ela não pode falar isso, a escola tem que tratar aquilo, certo? E explicar essa questão.
Então, a primeira coisa que tem que passar pela cabeça da coordenadora pedagógica é que ela não poderá tomar partido de nenhuma das discussões, tomar partido no sentido de criar proselitismo religioso. O que é o proselitismo? Uma tentativa de conversão religiosa de algum dos alunos ou do grupo que está em questão. Ela não pode adotar uma ação proselitista, ela não pode tentar catequizar nenhum dos alunos ou tentar convencê-los a obedecer religião nenhuma. Ela tem que partir do princípio de que a escola é laica. E a partir daí, a partir dessa questão principiológica, é que ela vai entrar na questão da tolerância religiosa. Então ela vai dizer o que para o aluno? Né? Ela vai partir dessa questão do Estado laico e de ela enquanto gestora representante dessa questão, tá certo? E aí ela vai conversar com os alunos falando, olha, gente, a escola no que vocês estudam, né? Aqui a escola, ela não pode impor a vocês uma verdade, ou seja, eu não posso dizer, fulano, tá certo, que a sua religião é a que está valendo. Não posso dizer para você, Beltrano, que a sua religião é melhor do que a do fulano. Por quê? Porque a escola é uma entidade pública, certo? A escola pública é uma entidade de prestação de serviço e ela pertence a um estado em que o poder está separado da religião. Bom, mas já que vocês estão brigando, a gente vai também lembrar o quê? Aí, gente, aí tem que passar. É lógico que a Maria de Nazaré, ela não vai ficar tocando em norma com os alunos, não é? A norma é para ela, tanto que a orientação que é dada no item A é para a coordenadora. Então aqui você começa da questão principiológica, porque ela é gestora, então ela tem que ter princípios, não é? Agora, essa gestora, ela vai ter que fazer o quê? Essa coordenadora, não é? Eu vou chamar de gestora porque fica mais fácil vocês entenderem. Essa coordenadora, ela vai ter que pensar o quê? Ela vai ter que levar essa questão para os seus coordenados, os seus professores, certo? Vai ter que levar essa questão para os professores. Por quê? Porque a escola ela tem que pegar, notar que ela abordou um conflito e esse conflito não pode crescer dentro da escola, porque é um conflito muito sensível, é um conflito que mexe com religião. Então vem um plano B, que é o plano exatamente, ó, você tem aqui, não é? Vamos dizer, um posto de gestão, então você tem aqui embaixo, certo? Os postos, né, dessa hierarquia, vamos dizer assim, de pessoas que são comandadas. Eu não queria usar essa expressão, nem queria usar a expressão hierarquia, porque a gente já nem usa isso mais. Mas enquanto há uma noção normativa, né, o que você pensa dentro de um fluxo organizacional é que essa coordenadora vai ter que levar o problema a ser discutido com a sua comunidade escolar. Ou seja, ela vai ter que pensar projetos, certo? E ações para serem implementados de forma que os educadores possam abordar essas questões com os alunos. Ora, gente, projetos e ações dentro da norma escolar, tá certo? Quando você pensa um projeto político-pedagógico, hoje a principal característica de um projeto político-pedagógico, por exemplo, é o seu aspecto democrático, não é? O aspecto democrático dos projetos. Não se concebe hoje, pelo menos em tese, que eu digo para vocês, aí isso a prova de redação tem que espelhar, não se concebe hoje qualquer discussão que não passe por uma questão democrática. Só para vocês terem noção disso aí, quanto isso é importante, né, vamos dizer assim, veja que aqui, o que se fala aqui, exatamente nessas proposituras, é algo que você vai encontrar na LDB, no seu artigo 33, né? Que se a gente for resumir esse artigo 33, ele vai dizer o seguinte: primeiro, o ensino religioso, ele diz que é parte, a LDB reconhece que é parte, tá certo? É parte integrante do processo de formação do aluno, ou seja, do processo de formação do aluno enquanto cidadão, porque faz parte da cultura dele. A LDB é uma lei que ela tem que tratar de tudo que é discutido na escola. Então, por isso que aquilo está lá. Por mais que o Estado seja laico, ela tem que prever os processos, tá certo? E a LDB, assim, fez essa previsão. Então, o ensino religioso, ele tem que ser ofertado, sim, nas escolas. Ele faz parte
tá certo? Desse processo. É parte integrante da formação do aluno. Portanto, é parte curricular. Então, quer dizer, primeiro é a oferta institucional, a previsão. Mesmo o Estado sendo laico, eu tenho que prever o problema. Segunda questão, não é? Que a gente tem que entender. O aluno é obrigado? É aí que o aluno é obrigado a assistir às aulas de ensino religioso? Não, não é obrigado a assistir. O aluno é obrigado a participar das discussões sobre religião? Não. Essa participação será sempre facultativa por parte do aluno. Quando a gente diz, só para vocês terem uma noção, quando a gente diz que o Estado tem que oferecer o ensino religioso nas escolas, e isso a lei obriga e o artigo da lei está bem escrito, eu vou citar um exemplo muito claro para vocês. A religião existe na sociedade. Quando você exterioriza os muros da escola, ali está a religião. O Estado brasileiro, por mais que seja laico, o Estado mesmo, quando você pensa o grande Estado brasileiro, por mais que ele seja laico, ele precisa ter normas, de certo modo, para reger a religião. Ele tem que ter normas. Por quê? Porque faz parte da sociedade. E ele precisa ou proteger esse direito da sociedade de professar sua religião, certo? Ou regulamentar. Então vocês vão ver que existe norma tributária para as religiões. Entenderam como que se processa? Então nós temos também, tá certo? Nós temos aqui na escola, a escola tem que prever, porque a escola, bem ou mal, gente, é um espelho do que acontece lá fora. Aí a LB trouxe a previsão. A escola tem que ter um ensino religioso ali, porque ele é preventivo. Ele tem uma função protetiva e ao mesmo tempo preventiva. Mas é obrigatório? Não. Aquilo que é de prevenção não é de combate. Portanto, não é obrigatório. Esse ensino é o quê? Por parte do aluno. Temos de participação facultativo. Certo? Então, mas como que vai ser composto, então, esse sistema de ensino? Tá certo? Esse sistema de ensino religioso. Aí a lei é muito clara no seu parágrafo 2º, ao dizer que os sistemas de ensino deverão ouvir a comunidade. Antes de definir conteúdos, deverão ouvir a comunidade. Ora, gente, de onde vem isso? Exatamente do processo democrático. Você precisa consultar outras cabeças. Esse ensino, que é muito sensível, ele não pode acontecer sem que haja uma consulta para que o seu conteúdo possa ser abordado. Entendeu, pessoal? Então, esses são os aspectos. E a LDB, então são 3 aspectos. O aspecto da obrigatoriedade da oferta por parte da instituição, da faculdade de participação por parte do, vamos dizer assim, do aprendizando, né, da criança e do adolescente, e do aspecto democrático da composição dos conteúdos, das atividades desse tipo de ensino. E temos, como toda lei sempre vai ter, né, ou seja, em sua maioria, a vedação. Já que é algo que não é comum para todos, você tem vedações expressas, porque lembrando que é protetivo, portanto precisa vedar. Que tipo de vedação? Veda-se o proselitismo. O ensino da religião nas escolas, ele veda o partidarismo religioso, a tentativa de conversão, certo? Do aluno a seguir determinada religião. É claro que isso é problemático. Então, gente, que tipo de atividade, né, poderia... Quer dizer, veja só, alto, né? Nós temos aqui o princípio da laicidade, que vai ter que ser abordado aqui nessa primeira resposta. Toda vez que você parte do coordenador, da direção, tá certo? Ou seja, de algum cargo que corresponde à organização escolar, um cargo que faz parte da gestão escolar, vamos dizer assim, tá certo? Que encabeça a gestão, você tem que trabalhar de forma principiológica, sempre abordando aquilo que está lá na Constituição primeiro, tá? Você não precisa dominar os artigos, não precisa dominar detalhes disso, mas tem que partir disso daí. Depois você vem, tá certo? Para a questão infra. Então a gente começa com o quê? Com a LDB. Depois nós vamos partir para as políticas. Então você pode ir lá nas BNCCs, por exemplo, e você vai ver que a BNCC ela vai fazer o quê? O espelhamento, porque a lei, gente, ela trabalha sempre com o princípio da analogia, não é? O que está previsto na Constituição recai sobre a LDB de forma detalhada
e da LDB vai para a BNCC de forma mais orientada, porque já é uma política. Então, por exemplo, o que as BNCCs prevêem? Elas prevêem o quê? Que a religião, né, ela precisa assegurar, se você vai tratar de qualquer trabalho, aí sim, de qualquer ação, de qualquer atividade, de qualquer projeto, que precisa ser coletivo, nada na escola é individual, tira essa palavra da sua boca, tá? A escola pode respeitar a individualidade do aluno, a sua singularidade, aí sim, mas os trabalhos a serem desenvolvidos, as atividades a serem desenvolvidas, você tem que trabalhar sempre com essa ideia daquilo que é plural, daquilo que é coletivo. Então, as BNCCs, elas vão deixar muito claro que as atividades precisam assegurar o respeito à diversidade, tá certo? A diversidade religiosa, naturalmente. Elas vão reafirmar a vedação ao proselitismo, sem proselitismo, tá certo? E aí a escola precisa, nesse sentido, combater a intolerância. Combater o discurso discriminatório, o discurso de exclusão. Aí nós chegamos ao caso daquele problema dos alunos. Perceberam como que a questão foi montada? Tudo bem? Joia. Bom, para a gente tornar isso que eu estou falando, né, um pouco mais plausível, eu vou mostrar o que aconteceu numa redação. E como que vocês vão se perdendo na redação, mesmo dominando os assuntos, tá? Então lembre-se de que temos duas questões. Uma é a orientação da pedagoga, não é? Da coordenadora, e outra é o trabalho que vai ser desenvolvido aí com a comunidade escolar, né? Professores, alunos, com a própria participação da comunidade extramuro, né? Vamos dizer assim, da comunidade, ou seja, da sociedade, porque a LDB prevê a participação, né? Ela diz que os sistemas de ensino terão que ouvir a sociedade sobre esse aspecto, porque o tema é sensível, tá, gente? Então vamos lá. Primeira questão. É de suma importância conversar com os alunos envolvidos na discussão, explicar que a sociedade a sociedade deve ser isso, tá? Tem uns errinhos aqui que eu não vou corrigi-los, tá bom? É multicultural, não tem religião certa ou errada e que o respeito às diferenças é de fundamental importância ao convívio em sociedade. Galera, já identificou? Vocês, desculpe chamar vocês de galera, porque a gente dá aula para concurso tem essa mania, mas meus colegas, vocês já identificaram aí o erro? Tem um erro grave aqui. Conseguiram identificar? Um minuto aí, um minuto, não, um segundinho para vocês pensarem. Erro grave. Gente, é de suma importância conversar com o aluno? Não. A pergunta A, ela é para você orientar a Maria Nazaré, né? Você poderia até escrever em primeira pessoa se você quisesse a redação. Poderia. Eu não aconselho, mas poderia. Não aconselho porque você pode acabar caindo em questões muito pessoais. A primeira pessoa nos deixa tão à vontade que a gente acaba escorregando para questões muito pessoais. Gente, a ideia seria o quê? Explicar à coordenadora Maria Nazaré que antes de ela agir na orientação dos alunos, ela precisa ter consciência de que o Estado segue o princípio da laicidade em relação aí o princípio da laicidade, vírgula, tem que explicar o que é, tá, gente? Tudo que vocês colocarem como norma, como aspecto principiológico, tem que explicar, vírgula, o que significa na prática e em tese na prática que o Estado, né, está separado da religião, ou melhor dizendo, a religião está separada do Estado, não há influência do Estado, da religião sobre o Estado. E sendo a escola, né, aí ponto, sendo a escola uma instituição do Estado, representativa do Estado, né, os seus agentes, no caso a coordenadora, precisam atuar de forma a ter a consciência da laicidade. Aí ponto. Essa é a primeira questão, é a orientação principiológica. Ponto, resolveu. Veja que agora o professor que montou essa redação, ele vai tratar agora, gente, da questão das atividades. Então ele diz assim: o problema da intolerância religiosa afeta toda a sociedade. A escola é um espelho que reflete conflitos existentes na sociedade. Muito bem. Para que a escola resolva esse problema, é de suma importância, não é? Parece que proferir uma discussão, parece que é isso, tá? E uma reflexão coletiva envolvendo toda a comunidade escolar, ok?
debater o tema coletivamente para chegar a alternativas execuíveis para a resolução de problemas que não é só a escola, mas sim de toda a sociedade. Então veja que a redação ficou um tanto tautológica, ou seja, o aluno fica repetindo. O aluno aqui, eu digo, né, com a condição de professora. O professor que montou a redação, ele fica muito repetitivo nessa questão da religião. Ora, gente, o exercício pediu, vamos voltar aqui, né, para apontar atividades ou estratégias, certo? Que você utilizaria para enfrentar essa questão. É claro que se parte, sim, dos professores, não é? Então, por exemplo, para enfrentar essa questão, você poderia dizer o quê? Poderia haver uma estratégia envolvendo professores, por exemplo, de geografia e de história, para palestrar para os alunos, né? Ou fazer demonstrações que têm relação com a tolerância religiosa, né? O que está claramente fundamentado na LDB, que reconhece a necessidade de a escola trabalhar a questão por ser parte integrante da formação deste aluno enquanto cidadão, tá? Ponto. Porém, é preciso orientar os professores no sentido de que a participação do aluno é facultativa, conforme reza a própria LDB, né? E orientá-los também no sentido de não fazer proselitismo, tá? Ponto. Nesse sentido, o professor de geografia, por exemplo, poderia mostrar a influência da diversidade religiosa em diferentes locais do mundo, tá certo? Diferentes culturas. O professor de história poderia mostrar essa influência no tempo, né? No aspecto cronológico, como que se deu o processo em que a religião comandava, vamos dizer assim, os sistemas, tá certo? Os sistemas sociais, e depois o momento da separação dessa religião. E aí isso poderia ser por meio de palestras, poderia haver, por exemplo, uma criação de um censo escolar, não é? Ou de uma votação em que os alunos pudessem dizer a que religião pertencem ou religião que não pertencem de forma anônima, assim como há no sistema de votação, simbolizando o próprio aspecto eleitoral. Ou seja, seria um trabalho transversal, interdisciplinar de certo modo, certo? E aí pronto, gente, estaria resolvido o problema, tá bom? Estaria resolvido o problema. Então, quer dizer, desse modo, trabalhando desta forma, você conseguiria tirar aqui total nos próprios aspectos da FGV. Por quê? A FGV pede para se abordar o tema proposto, né? Fazer uma abordagem do tema proposto. Veja que o aluno tem dificuldade para abordar o tema proposto, porque primeiro ele fala dos alunos e não da Maria Nazaré. Depois, ele faz um tratamento bastante tautológico, né? Não consegue, fica bastante repetitivo. Então, essa nota cairia pela metade, ou seja, poderia ter ido para 2,5 em 10 pontos aqui, porque o primeiro não abordou. A banca não consideraria, ela não seria, a FGV aí nesse ponto não seria tão tolerante quanto a FCC, porque a FCC ela vai trazer o conteúdo, né? Então ela vai analisar se o professor se aproximou daquele conteúdo. Ela vê uma aproximação mínima de alguma nota. A FGV ela já pede abordagem do tema proposto de forma bastante explícita. Então aqui já cairia para 2,5 a abordagem do primeiro tema, e a abordagem do segundo, nos seus 5 pontos, também cairia para 2,5. Perdão, do primeiro tema se tirariam 5 pontos, do segundo se tirariam 2,5, porque aqui não se evolui o assunto, né? Você não tem atividades, só tem aquela coisa da democracia, certo? Você discutir com a sociedade, mas não existe aqui uma abordagem, vamos dizer assim, de atividades e como que elas seriam desenvolvidas. Isso não foi criado. Outra, aspecto de coesão, né? Não é meu assunto aqui agora, deixa para o nosso próximo vídeo. E consistência dos argumentos, nenhuma norma foi apresentada, nenhum aspecto principiológico foi apresentado. Embora o aluno entendesse de certo modo do assunto, tá? O professor entendesse do assunto, tá certo? Vamos lembrar que a banca vai avaliar a gramática, que também não é assunto nosso aqui, mas o recado que eu queria dar para vocês hoje é sobre essa questão, pessoal, envolvendo essa consciência de fundamentação. Vocês precisam ter uma noção de fundamentação para que vocês possam proceder
aí nas discussivas de vocês. Apesar de ter caído no concurso da Bahia, né, no estado, esse assunto não está longe de se repetir no concurso do município, tá bom? Concurso público, eles não têm nenhuma preocupação se vão repetir temas, até porque abordagens são diferentes, né? Então vai esperar de você um tratamento aí em outra circunstância, tá ok? Então, beijo grande para você e até o nosso próximo encontro. Vou deixar aqui, digo para vocês no canal, 3 vídeos no canal Júnior Andrade, certo? 3 vídeos sobre este assunto. Não é no canal do Turma de Redação. Se você gostou e quer estudar conosco, a gente tem uns cursos, ó. Turma de Redação, é só você clicar aqui, ó, na aba Educação. Se você não clicar, aparecem todos os cursos, né? Vão aparecer todas as categorias que tem no site, tá certo? Aqui vão aparecer todos, mas se você clicar aqui em Educação, vai chegar até o seu, né? E aí você tem um curso para professor, tem um curso para o coordenador. Nesses cursos, pegar o coordenador pedagógico, você ter uma noção, a gente corrige até 5 discursivas suas, tá certo? Você ainda tem de quebra as provas de língua portuguesa como bônus, tá certo? Língua portuguesa da FGV como bônus para você se preparar. Por quê? Porque aluno nosso aqui no Turma é aluno que normalmente tira nota excelente nas discursivas e a gente quer ver a redação dos nossos alunos corrigida. Então a gente dá um bônus de português da FGV, que é uma prova de português muito danadinha, né? E você vai poder estudar e se preparar aí em 2 frentes, tá bom? Beijo grande e até a próxima!